Neste vídeo, vamos falar de um fato histórico que durou apenas 2 dias, mas causou tanta repercussão que provavelmente um dos seus frutos já esteve na mesa da sua festa de aniversário. Acompanhe este episódio até o final e entenda o que o seu aniversário tem a ver com o movimento tenentista e a revolta do Forte de Copacabana. E se você é estudante e quer aprender história de um jeito fácil, inscreva-se já no nosso canal. Se você acha que já sabe muito de história, inscreva-se também, porque este e meus outros episódios podem surpreender você. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. Em 1889, o imperador do Brasil foi deposto e presidentes foram colocados no poder executivo. Mas a forma como esses presidentes eram eleitos não era muito popular. Eu expliquei isso no episódio 5 formas de ganhar as eleições na República Velha. Se você quiser assistir a este vídeo depois, clica agora aqui em cima, que ele começará automaticamente quando este vídeo terminar. 33 anos depois da proclamação da República, ainda não havia uma verdadeira democracia no Brasil, e isso causava questionamentos em uma nova geração. Um grupo de jovens cansados da mesmice se focou em mudar o mundo e começou a questionar e se mobilizar para acabar com a oligarquia do coronelismo. Era um movimento tenentista que surgiu para combater os velhos coronéis conservadores. A primeira manifestação do tenentismo foi a chamada Revolta do Forte de Copacabana, também chamada de Revolta dos 18 do Forte. Eram os últimos meses do governo do presidente Epitácio Pessoa. O resultado da contagem de votos indicava que Arthur Bernardes seria o próximo presidente do Brasil, dando continuidade ao sistema em que o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista se mantinham no poder em defesa dos interesses dos fazendeiros de café através de fraudes e manipulação de eleitores. Vários oficiais do Exército do Rio de Janeiro estavam insatisfeitos com o cenário político do Brasil e combinaram um golpe de Estado para o dia 5 de julho de 1922. O plano era que todos os quartéis do Rio de Janeiro se unissem e que os militares prendessem o atual presidente, Epitácio Pessoa, e o presidente eleito, Arthur Bernardes. Mas, no dia combinado, apenas a Escola Militar e o Forte de Copacabana entraram em ação com o plano. O Forte de Copacabana estava sob o comando do capitão Euclides da Fonseca. Ele era filho do 8º presidente do Brasil, o Marechal Hermes da Fonseca, e também era sobrinho-neto do primeiro presidente do Brasil e proclamador da República, o Marechal Deodoro da Fonseca. Nós já falamos sobre como foi a proclamação da República aqui no História Rápida, e se você ainda não viu esta videoaula-jogo incrível e quer conhecer depois que este vídeo terminar, clica agora aqui em cima. Neste dia, a fortaleza de Santa Cruz da Barra, que fica em Niterói, disparou vários tiros de canhão contra o Forte de Copacabana em uma tentativa de fazer o capitão Euclides da Fonseca e seus soldados se renderem. Ao menos um soldado morreu, vítima dos desabamentos causados pelo bombardeio. Havia 301 rebeldes no Forte de Copacabana, alguns militares e outros civis. Às 4 da manhã do dia seguinte, o capitão disse a eles que os que quisessem poderiam desistir da revolução, e a maioria resolveu desistir. O capitão decidiu que iria sair do forte para negociar a rendição com o governo, mas acabou sendo preso. Diante disso, sob a liderança do tenente Siqueira Campos, alguns homens saíram do forte marchando e armados, provavelmente com a intenção de chegar ao Palácio do Catete, onde o presidente estava. Soldados de outros quartéis foram enviados para impedi-los. Alguns militares e civis que não estavam no Forte de Copacabana quando a revolta começou, resolveram se unir a eles. Houve troca de tiros entre os rebeldes e os militares governistas. As informações que temos não são muito precisas. Cada jornal noticiou um número diferente. Podemos apenas dizer que os rebeldes mataram entre 10 e 33 militares governistas. 14 ou 15 rebeldes morreram na revolta. Entre os rebeldes que foram feridos e impossibilitados de combater, o número pode ser entre 4 e 30 homens. Destes, pelo menos 2 morreram devido aos ferimentos. O jornal Gazeta de Notícias noticiou que 18 rebeldes conseguiram avançar até a Rua Barroso, e por isso este fato ficou conhecido como a Revolta dos 18 do Forte. Mas há relatos de que 19 rebeldes chegaram até ali. O líder, Tenente Siqueira Campos, foi um dos sobreviventes e foi preso. 8 anos depois, aconteceu outro movimento contra os políticos cafeicultores, que desta vez foi vitorioso e ocasionou a Revolução de 1930.
O tenente Siqueira Campos foi homenageado em 1931. A rua em que ele foi detido passou a se chamar Rua Siqueira Campos. Neste local também foi colocado esta estátua em sua homenagem. Também há um conjunto de estátuas em homenagem aos 18 do Forte na cidade de Palmas. Em 1945, outro rebelde sobrevivente, o tenente Eduardo Gomes, estava na aeronáutica com uma das patentes mais altas, a de brigadeiro. Ele foi candidato a presidente da República e ficou em segundo lugar. Ele tentou novamente em 1950 e teve o mesmo resultado. Quando o brigadeiro Eduardo Gomes era candidato, seus apoiadores faziam festas para arrecadar dinheiro para sua campanha eleitoral. Entre seus apoiadores estava Heloísa Nabuco de Oliveira. Ela criou um doce para servir nessas festas. Ele era feito com leite, ovos, manteiga, açúcar e chocolate. Com o tempo, a receita sofreu alterações e o doce ficou conhecido como brigadeiro e se tornou o melhor e mais famoso doce das festas de aniversário do Brasil. Em 1964, o brigadeiro Eduardo Gomes participou do golpe de Estado que deu início à ditadura militar no Brasil. Será que se a revolta do Forte de Copacabana tivesse sido vitoriosa, os vencedores iriam acabar com as fraudes eleitorais ou iriam fazer uma ditadura militar? Eles queriam o poder para acabar com a opressão ou para ficar no lugar do opressor? Se você tivesse que escolher entre ter brigadeiro ou bolo no seu aniversário, o que você escolheria? Escreva sua opinião aqui nos comentários. A revolta do Forte de Copacabana não atingiu seu objetivo, mas este foi só o começo do movimento tenentista. Além dele, houve a Revolta Paulista de 1924, a Comuna de Manaus e a Coluna Prestes. Mas estes temas terão que ficar para outros episódios do História Rápida. Ainda faremos muitos outros episódios contando histórias incríveis que podem destruir e reconstruir seus conceitos históricos. Para ficar sabendo quando lançarmos novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou, aperte no like, que isso ajuda o canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!